Olá, meu nome é Leandro Januzzi, sou médico veterinário e hoje vamos dar início a uma playlist de osteologia. Então você vai aprender tudo sobre os ossos, sua composição, função, classificação, estruturas e muito mais. Então se liga na WebVet e vamos nessa! Nesse primeiro vídeo eu queria falar com você sobre um conceito geral de osso e também sobre as suas funções e a sua composição. O osso, para muitos, é apenas uma parte do corpo dura, sem vida, que está ali só para nos deixar de pé, e esse conceito é extremamente errado. O osso é um dos mais fascinantes tecidos corpóreos. Ele é a segunda substância natural mais dura do corpo, perdendo apenas para o esmalte dos dentes. Então, apesar de sua aparência morta como uma pedra, o osso é um tecido vivo com uma excelente capacidade de se reparar. Então vamos entender toda essa vida e importância que o osso tem. Podemos dividir as suas funções em três grandes grupos. O primeiro é da função mecânica, que possui a função mais conhecida, que é a de sustentação do corpo. Ou seja, todos os outros tecidos que são moles estão ancorados no esqueleto. Sem ele, os animais seriam um saco mole, peludo, de material meio macio, parecido com uma gelatina se contraindo no chão. Bem esquisito. Outra função dentro desse primeiro grupo é o de alavanca. Então, tudo que gera movimento no corpo é feito pelos músculos. No caso dos músculos esqueléticos, a sua inserção está no esqueleto. Assim, este serve como alavanca para mover as articulações. Quando os músculos são contraídos, ocorre essa alavanca e o nosso corpo se movimenta. O nosso próximo item aqui no grupo das funções é o de proteção. O corpo ele é tão perfeito que onde tiver um órgão vital, terá uma proteção nele. E essa proteção é uma proteção óssea. Um exemplo é o crânio, que vai proteger o cérebro contra traumas, contusões. Outro exemplo é a caixa torácica, que vai proteger órgãos vitais como o coração e os pulmões. Temos também as vértebras, formando um canal medular, a coluna, para proteger a medula espinhal. O nosso terceiro grupo, aqui dentro do grupo das funções, é o metabólico. Ele é o menos falado, portanto, o menos conhecido, mas é de suma importância. Uma função metabólica do osso é o de atuar como locais de armazenamento de sais minerais. Assim, os ossos agem como um reservatório, principalmente de cálcio. Então, olha que legal! Eles permitem ao corpo depositar e retirar esse íon, o cálcio, quando necessário para controlar os níveis na corrente sanguínea. Porque precisamos lembrar que não é só o osso que precisa de cálcio. A coagulação sanguínea precisa de cálcio, a contração muscular precisa de cálcio, a secreção do leite precisa de cálcio. Então precisa ter ali um controle certinho para não faltar cálcio na corrente sanguínea e não ter em excesso. Então vamos entender agora como o osso ajuda no controle desse equilíbrio do cálcio sistêmico. Quando tem muito cálcio no sangue, um hormônio chamado calcitonina vai tirar esse excesso e mandar para o osso, assim evitando uma hipercalcemia. Já um hormônio chamado paratormônio faz o oposto. Ele pega o cálcio que está em excesso no osso e manda para o sangue, evitando assim uma hipocalcemia. Ainda nesse grupo metabólico, temos uma função que muitos não conhecem, que é a hematopoiese, ou seja, a produção de sangue. Sim, o osso produz sangue. Na verdade, é a medula óssea de alguns ossos que produzem células sanguíneas, como hemácias e leucócitos. Bom, já vimos as funções dos ossos, agora vamos ver do que eles são feitos. Para começar, temos que entender que osso não é o mesmo que tecido ósseo. Temos que ir mais fundo, pensar mais fundo. Por quê? Porque na verdade o osso ele é um órgão. Então ele tem o tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo, porém não é só isso. Ele tem também outros tecidos, tem células, vasos sanguíneos, endósteo, periósteo, medula e até mesmo nervos. O tecido ósseo é formado de células e matriz extracelular, ou seja, uma substância que fica entre as células. Vamos conversar primeiro sobre a matriz extracelular, que também pode ser chamada de matriz óssea. A diferença do tecido ósseo para outros tecidos é que a sua matriz ela não está naquele estado gelatinoso, fluido, e sim no estado duro, compacto. Mas por que isso acontece? Para te explicar esse motivo, antes eu vou ter que explicar a composição da matriz. Então, ela é formada por matéria orgânica e matéria inorgânica.
A parte orgânica da matriz ela é formada principalmente por fibras de colágeno, representando por volta aí de 90 a 95% do total orgânico. Mas temos outras proteínas também, como as glicoproteínas e os proteoglicanos. E é graças à presença dessas fibras de colágeno que o osso não é só duro, ele tem uma leve maleabilidade, elasticidade. E é isso que faz o osso ser resistente, porque dureza não é sinônimo de resistência. Vamos pegar o exemplo de uma telha. Ela é dura, forte, mas se cair no chão, praticamente de qualquer altura, ela vai quebrar, ou seja, não é resistente. Já a matéria inorgânica, chamada de matriz mineral, que representa 60 a 70% da matriz extracelular, é composta principalmente por cálcio e fósforo, mas também possui outros componentes como sódio, magnésio, potássio, bicarbonato, entre outros. Essa matriz tem a maior parte de cálcio, com mais ou menos 95% da parte mineral. Mas o cálcio não age sozinho, ele precisa do fósforo, então os dois juntos formam o fosfato de cálcio. E o fosfato de cálcio passa por uma cristalização, formando cristais de hidroxiapatita. E são esses cristais de hidroxiapatita que dão aquela característica dura do osso. Bom, agora que a gente viu a parte orgânica e a parte inorgânica, dá para entender também um pouco melhor porque não pode ter só uma ou outra, tem que ter uma harmonia entre elas. Se tiver só a parte do colágeno, só a parte orgânica, o osso seria um elástico, seria uma coisa mole. E se tivesse só a parte inorgânica, seria muito dura, quebradiça e não resistente. Legal, já entendemos a matriz extracelular. Agora vamos estudar as células. Eu poderia chegar e falar que os osteoblastos constroem ossos e os osteoclastos destroem ossos, que é a informação que todo mundo já conhece. Mas eu quero ir mais a fundo, eu quero explicar o porquê isso acontece. Os três principais tipos de células são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Os osteoblastos são as células formadoras de osso, ou podemos dizer também que são as células responsáveis pela mineralização do osso. Os osteoblastos são células jovens que estão em constante atividade e apresentam longas projeções citoplasmáticas que tocam osteoblastos vizinhos. Eles secretam componentes da matriz extracelular e endurecem essa matriz através de um processo chamado ossificação. Esse nome é dado para o momento em que a matriz extracelular começa a endurecer, que é o que a gente já estudou. Então vamos relembrar. Quando a ossificação começa, a matriz é infiltrada com cálcio e fósforo, naquele formato de fosfato de cálcio, que forma os cristais de hidroxiapatita, que, como já vimos, são eles que dão aquela característica dura do osso. Então, os osteoblastos são criadores de ossos, pois são os responsáveis em transformar os fosfatos de cálcio em cristais de hidroxiapatita. Por isso, os osteoblastos são mais encontrados em ossos que estão em formação, ou seja, num processo de crescimento ósseo ou regeneração óssea. E aí, à medida que criam essas áreas de osso, os osteoblastos ficam aprisionados no meio dele em áreas chamadas lacunas. E esses osteoblastos, quando ficam presos, rodeados de osso, vão ganhar uma nova identidade. O osteoblasto se torna a nossa segunda célula, o osteócito. Então, os osteócitos são os osteoblastos maduros, incorporados à matriz extracelular mineralizada. Os canalículos, onde ficavam os prolongamentos, servem de comunicação entre uma lacuna e outra. E é através deles que as substâncias nutritivas e o oxigênio proveniente do sangue alcançam as células. E os osteócitos são fundamentais na manutenção da integridade da matriz óssea. Beleza, agora vamos ver a terceira célula, que é o osteoclasto. De início já podemos pensar de um modo mais grosseiro que ela é o contrário do osteoblasto. Então o osteoblasto forma osso e o osteoclasto vai desfazer o osso. Os osteoclastos são células gigantes comparadas às outras duas. São multinucleadas e responsáveis pela reabsorção do osso, processo denominado osteoclasia. Esse termo também é usado quando temos que fraturar cirurgicamente um osso para corrigir alguma deformação. Mas como que os osteoclastos conseguem reabsorver o osso? Eles possuem ações para destruir a matriz orgânica e também a inorgânica. Para digerir a matriz orgânica, eles secretam principalmente uma enzima chamada colagenase, com o objetivo de fazer a despolimerização do colágeno, ou seja, digerir ele.
E isso é importante porque, como vimos antes, o colágeno é o principal integrante da matriz orgânica. Ok, e como faz para destruir a parte mineral da matriz? Para isso, os osteoclastos vão secretar diversas substâncias como ácido clorídrico e ácido lático, que servirão para dissolver os cristais de hidroxapatita. Além disso, a ação desses ácidos irá diminuir o pH do meio, ou seja, vai tornar mais ácido, e isso favorece a atuação das enzimas proteolíticas, que irão digerir a parte orgânica junto com a colagenase. Então, percebam que as atividades são interligadas, uma ajuda a outra. E a atividade dos osteoclastos é coordenada por citocinas, que são pequenas proteínas sinalizadoras que atuam localmente, e também por hormônios como calcitonina e paratormônio, que vimos no começo da aula, que servem para manter o equilíbrio de cálcio na corrente sanguínea. Então, o animal está precisando de mais cálcio sistêmico? O paratormônio vai lá, avisa o osteoclasto, então este faz a sua reabsorção óssea e manda o cálcio para o sangue. Então, basicamente, os osteoclastos são responsáveis por uma reabsorção do tecido ósseo. Portanto, eles têm uma função muito importante no processo de remodelação óssea, destruindo áreas lesadas ou envelhecidas da matriz óssea, abrindo o caminho para a regeneração do tecido pelos osteoblastos. Bom, chegamos ao fim da primeira aula sobre osteologia. Para não perder as próximas aulas, já se inscreva aí no canal. E caso tenha alguma dúvida, é só postar aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!